Olá, meu caro e minha cara estudante que está na batalha rumo ao Enem 2023. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos falar sobre soluções. É uma sequência de 2 aulas, onde nessa primeira aula nós vamos relembrar conceitos importantes no estudo das soluções e vamos resolver questões do Enem que envolvam concentrações das soluções. Então, alguns conceitos importantes, né? Praticamente toda a matéria que nos rodeia é constituída de misturas de 2 ou mais substâncias. Todas as misturas homogêneas e heterogêneas são também chamadas de dispersões. Suspensão, dispersão, solução. Aí vamos falar de conceitos. Toda solução, ela vai ter um componente que está em menor quantidade, que é o soluto, e o componente que está em maior quantidade, que é chamado de solvente. Então, toda solução, componente básico. Solvente, soluto. Solvente, que geralmente que está em maior quantidade. Toda substância, todo sistema homogêneo é uma solução. Embora nem todo sistema homogêneo, toda solução é um sistema homogêneo, mas nem todo sistema homogêneo é uma solução. Por exemplo, aqui eu tenho a imagem de uma nuvem na atmosfera. Eu tenho outro exemplo, uma gelatina preparada com água e um copo de refresco em pó dissolvido na água. Nesse caso, eu tenho 3 misturas e tem 3 dispersões, mas somente uma é considerada solução. Qual que é o critério utilizado para classificar isso? O tamanho das partículas. Então, numa solução, aqui eu tenho uma suspensão, uma dispersão e uma solução. Em uma solução, uma vez que o soluto está dissolvido em água, ou no solvente, ele torna-se invisível, até com um microscópio ultrapotente. Agora, então dessa forma, vocês vão ver o seguinte, que no cotidiano, o tempo inteiro, a gente tem quase nenhum material puro. A maioria dos materiais, eles são misturas e soluções, muitas soluções. Inclusive os medicamentos que nós tomamos, o ar atmosférico, várias ligas metálicas, aquilo ali são soluções em diferentes estados físicos. E no Enem, ele cobra questões que envolvem o nosso cotidiano, que é a concentração de medicamento, concentração de detergente, concentração de bebidas alcoólicas. Isso tudo é solução. Agora, quando se trata de solução, nós também precisamos falar das relações. Ao falar em concentração de soluções, nós estamos falando em relações estabelecidas entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Essas relações, elas são estabelecidas da seguinte forma. Veja bem, você pode ter, você pode ter uma solução onde nós temos, vou mudar a cor do pincel, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Espera aí. Se você tiver uma solução onde você não tem, aqui você tem o solvente e aqui você tem o soluto todo espalhado e a gente não enxerga esse soluto. Aqui você pode ter na quantidade certinha do coeficiente de solubilidade. Aqui você vai ter uma solução saturada. Por exemplo, se eu tiver 32 gramas de NaCl dissolvido em 100 ml de água, e seu coeficiente de solubilidade do sal é a 25 graus, que é na CNTP. Então, se eu tiver 100 ml de água e tiver 32 gramas de sal dissolvido em água,
eu vou ter uma solução que eu chamo de saturada. Se eu tiver um valor maior que o coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução chamada insaturada ou solução com corpo de fundo, porque aqui no fundo a gente vai ter sal sem dissolver. Se eu tiver uma quantidade menor do que 32, eu vou ter uma solução insaturada, ou seja, aquela que ainda é possível dissolver outros ou mais solvente nela. Então, aí está o conceito de saturada, insaturada e supersaturada. Agora, as relações entre essas quantidades. Eu posso estabelecer a concentração comum, que é quando a gente pega a massa do soluto e divide pelo volume da solução. A gente pode ter a concentração molar, que é quando a quantidade de soluto ele é medido em mols, e aí ele é dividido também pelo volume da solução. E temos também o título da solução. O título ele pode ser em massa ou pode ser em volume. Por exemplo, nas bebidas alcoólicas, o título do álcool no soluto, ele é dado em volume por volume, que é quando dá o percentual de álcool em uma garrafa de cerveja, por exemplo. Agora, o título em massa é quando dá a massa do soluto pela massa da solução. O título pode ser chamado também de porcentagem, porque ele é um número que não tem unidade de expressão, porque é cancelado. Ele é um número sem unidades. Bom, compreendidas essas questões, e ainda tem as outros tipos de concentração, que é partes por milhão, partes por bilhão, que vai ser o assunto da segunda aula sobre soluções, que é a próxima. Então, vamos nessa primeira questão aqui, ó. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e, por isso, é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 miligrama por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3 miligramas por ml. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5 litros, será submetido a um tratamento com uma solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo de volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Mais uma vez eu falo para você o seguinte: tem que ficar atento, porque a questão ela traz muitas informações. Alguns dados precisam ser observados. Então, o primeiro dado aqui, vamos lá. Nesse primeiro dado aqui, ó. Eu já deixei anotado, vamos só retirando esses dados aqui. Veja bem, dados que estavam na solução. A concentração mínima do medicamento no plasma sanguíneo só faz efeito se ele tiver uma concentração acima de 1 miligrama por litro. Ou seja, em cada litro de plasma tem que ter pelo menos 1 miligrama de medicamento. Já a concentração máxima é de 4 miligramas por litro, ou seja, a cada litro de plasma no sangue da pessoa, o máximo que pode ter é 4 miligramas, porque senão vai causar hemorragia. A concentração do medicamento, que é uma solução, então é a concentração da solução,
é de 3 miligramas por litro, ou seja, a cada litro de solução você vai ter 3 miligramas de medicamento, que é o princípio ativo. Ainda traz essa informação. A quantidade de plasma no corpo de uma pessoa, a quantidade de plasma no volume de sangue do corpo da pessoa é de 60%. Então, consertando aqui, ó, se esse é um adulto que tem 5 litros de sangue no corpo, qual vai ser o percentual de plasma que vai ter no corpo dessa pessoa? 3 litros de plasma. Por quê? Porque 60% de 5 litros vai dar 3. Então, agora nós vamos para a pergunta. Até agora eu só tirei os dados da questão. Então, o que você vai ter que ver agora? O que a questão está te pedindo para calcular? Porque tudo isso aqui foi informações. Ela pergunta o quê, ó? Qual é o volume, qual é o máximo volume da solução de medicamento que pode ser administrado por essa pessoa pela via intravenosa, ou seja, injetado, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante. Então, vamos lá fazer conta, tá? Verifique que a concentração se essa pessoa tem 3 litros de plasma no organismo, ela vai poder, a concentração é de máximo 4 miligramas por 1 litro. Se essa pessoa tem 3 litros de plasma no sangue, qual vai ser a quantidade máxima de medicamento que ela vai poder ingerir? Quando você faz essa multiplicação invertido, você vai verificar que essa pessoa, o máximo de medicamento que essa pessoa pode ter para não ter hemorragia no plasma sanguíneo é de 4 miligramas. Agora, qual é o volume de solução, qual que é o volume de medicamento que essa pessoa pode tomar para que essa massa de medicamento não ultrapasse essas 12 miligramas? Aí que a gente vai fazer os cálculos, aí que a gente pega a concentração da solução. Veja bem, a concentração da solução é 3 miligramas a cada... Peraí, deixa eu só conferir. É 3 miligramas a cada 1 ml. Então, a cada concentração da solução aqui vai ser 3 miligramas a cada 1 ml. Ou seja, isso significa, corresponde a 3 gramas por litro. Então, se eu tenho 3 miligramas por 1 ml, qual volume de medicamento que vai conter 12 miligramas, que é a quantidade máxima que esse indivíduo pode ingerir? Mais uma vez, regra de 3, eu vou ter multiplicado invertido, 1 vezes 12 é 12, 12 dividido por 3, eu vou achar um valor de 4 ml. Então, o volume de medicamento que essa pessoa vai poder ingerir sem comprometer a saúde dela vai ser de 4 ml. Isso é uma questão do cotidiano. Vocês podem reparar que medicamento, quando o médico receita o medicamento, ele costuma colocar 20 gramas, 2 gramas, miligramas, 5 gramas. E aí é onde você lê. Se pede para você tomar 2 gramas de medicamento numa dosagem única, e você pode comprar, se você comprar 2 comprimidos de 1 grama cada um, você só vai tomar 2. Se você comprar cartela, onde você tem 500 miligramas para um, você vai ter que tomar 4. Se você pegar medicamento que tem só 400 miligramas cada um, você vai ter que tomar 5. Essa informação é só para você ficar mais claro e ver que solução não é uma coisa do outro mundo. São questões que envolvem
o nosso cotidiano. Agora vamos para outra questão. A sacarase ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo, sacarose, nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, aí tem a fórmula química da sacarose, foram dissolvidas 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento inicial. As massas molares dos elementos são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. A pergunta, aí você tem que ficar atento. Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos da reação de hidrólise? Então, vamos aqui, voltando nos dados que você precisa tirar. Você tem um volume de 500 ml de solução, que foi colocado 171 gramas. 500 ml corresponde a meio mol, a meio litro, né? Aí, como ele vai pedir o final em concentração em mol por litro, vamos aqui. Eu sei que pela massa molar, que é 12 vezes 12, mais 22 vezes 1, mais 11 vezes 16, eu vou ter uma massa de 42 gramas por mol da substância. Então, se em 1 mol dessa substância eu tenho 342, nessa solução que eu tinha 171 gramas, eu vou ter 0,5 mol. Ok, se em meio litro de solução eu tenho meio mol de soluto, a concentração dessa solução vai ser de 1 mol por litro. Até agora eu só interpretei a questão. Agora que eu vou buscar o resultado que me pediu, que é qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação da hidrólise. Aqui, bom, então inicialmente a concentração era de 1 mol por litro. 100 minutos depois caiu para metade, ou seja, 0,5 mol por litro. 100 minutos depois caiu para metade. Dividiu por 2 de novo, vai dar 0,25 mol por litro. Passaram-se mais 100 minutos, caiu para metade, 0,125 mol por litro. Passaram-se mais 100 minutos, caiu para 0,0625 mol por litro. Essa é a concentração final, 400 minutos depois. Então, quando eu escrevo na forma de notação científica, eu vou achar o valor de 6,25 vezes 10 a menos 2. Bom, tem mais algumas questões aqui que vão ficar para você treinar em casa depois. Uma do Enem 2019. Você treina bastante para você não apavorar. E na aula de hoje, nós aprendemos, então, conceitos importantes para o estudo das soluções. Aprendemos a resolver questões que envolvem diferentes tipos de concentração. São exemplos de questões que costumam cair no Enem. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a elaboração desta aula. Você pode recorrer a elas para você estudar para o Enem. E mais as questões que ficaram sem ser resolvidas, mas que já vêm com a resposta para você acompanhar e treinar bastante em casa. O meu muito obrigada e até a próxima. Aguardo vocês na nossa segunda aula sobre soluções.